Boas noites. Eu não botei pra gravar no negócio aqui, pera. Aí. Boa noite, gente. Como eu avisei antes, essa live vai ser para resolver o último exercício que vocês fizeram, tirar eventuais dúvidas. E é de amanhã, vocês vão ter matéria nova de manhã na aula, e à noite a gente vai revisar essa matéria nova para o próximo exercício ao vivo. Lembrando que é importante revisar os que passaram por conta das provas e para garantir que vocês entenderam também. O último exercício que vocês fizeram é esse aqui, do Online Judge. E ele basicamente tem um problema onde você tem várias tarefas, só que você não pode executá-las em qualquer ordem, porque algumas tarefas dependem de outras. Então, ele te dá um grafo direcionado, em resumo. Ele te fala quantas tarefas são, que é o N, então são quantos nós existem. E o M são quantas arestas existem, então quantas relações entre tarefas vão existir. E aí ele te fala qual que depende de qual. E aí você precisa dar uma ordem que seja válida para que você não quebre essa precedência. E aí, esse exemplo, essa instância que tem no problema é esse exemplo aqui, ó. Então aqui a gente tem 5 nós, 5 tarefas, e 3 tarefas dependem da tarefa 1 para poder serem executadas. Então, nesse caso aqui, qual que é a melhor ordem que você pode fazer para que isso não aconteça, para que a 3 não execute antes da 1? Aqui, olhando só assim o desenho, para ter uma noção, você pode começar, por exemplo, executando a tarefa 1 e a 4, e depois você pode executar essas aqui em qualquer ordem, porque aí você já vai ter executado a 1, então não tem problema. Então, assim, o ponto desse exercício aqui é que se você não fosse considerar a ordem de inserção no código, sem pensar em código agora, a gente sabe, olhando para esse desenho, que, por exemplo, se eu faço a tarefa 1, eu posso fazer as outras em qualquer momento, desde que eu comece pela 1, porque a 1 é a única que está travando outras tarefas. Então, a ordem não é bem exata. Se você for só quiser dar uma ordem válida, nesse caso aqui, não tem problema. E aí, o que acontece? Para resolver esse exercício, a gente usa o algoritmo de Kahn, que é uma ordenação topológica. É uma ordenação para grafos direcionados onde você respeita essas ordens de direcionamento, essas precedências. E aí, o que que é esse algoritmo de Kahn? Como que a gente faz ele? Basicamente, a gente calcula o grau de entrada de todos os nós. Então, aqui o grau de entrada de cada nó aqui, o grau de entrada dessa tarefa 1 é 0. Opa. E o grau de entrada da tarefa 4 também é 0. Nas demais tarefas aqui, ó, o grau de entrada delas é 1. Porque aqui a gente tem um nó chegando em todas elas. Então, o primeiro passo é esse, calcular os nós de entrada. E por quê? Porque aqui a gente vai partir deles para poder começar a nossa ordenação. Então, a gente vai criar uma fila com todos os vértices que tem grau de entrada igual a 0, que é o conjunto dos nós iniciais. E aí, a gente vai processar sempre essa fila de nós de grau igual a 0. E aí, enquanto a fila não estiver vazia, você vai pegar o vértice da fila, vai adicionar ele na sua lista, na sua ordenação. Então, aqui eu vou começar com os nós de grau 0 e vou adicionar na ordenação. Então, a tarefa 1 é a primeira que entra na ordenação, se eu for seguir a ordem que eu preenchi, né? E aí, a partir do momento que você adiciona o vértice na ordenação, você pega todos os vértices adjacentes a ele. Ou seja, aqui era para ter uma setinha. Quais são os vizinhos desse vértice que eu estou adicionando na ordenação? E aí eu vou pegar esses vizinhos e vou reduzir o grau de entrada deles em 1, porque é como se eu estivesse removendo a aresta. Por quê? Se eu estou ordenando a tarefa 1, automaticamente, se existe uma tarefa que depende dela, eu já estou liberando ela. Então, nisso que eu tiro esse grau de entrada, que eu pego esse grau de entrada da tarefa que depende dela e reduzo 1, se a tarefa 1 for a única dependente, o grau dela vai virar 0. É como se eu estivesse pegando e excluindo essa aresta aqui, ó. Porque eu tô liberando essa tarefa para ser executada. Não tem mais nenhuma antes dela que trave, porque eu já executei a tarefa 1. E eu faço isso para todos os vizinhos do nó que eu tô colocando na ordenação. Aí, beleza. Você adicionou na fila agora todos esses nós aqui. Então, a fila que antes era só
1 e 4, agora é 1, 4, 3, 2 e 5. Então, eu continuo, a minha fila ainda não tá vazia, vou voltar lá no 4. Ordenei o 4. Não tem mais ninguém, nenhum vizinho de 4 para que eu precise ordenar. Então, eu vou continuar agora da minha fila de onde eu parei. Então, eu vou vir no 3, eu vou ver que ele é grau de entrada 0, não tem mais nenhum vizinho e ordeno ele. Beleza? E aí, a única coisa que não é necessariamente útil para o exercício, porque o exercício não menciona que esse caso é possível, mas é o caso de que, se você no final vê que o conjunto ordenado tem menos vértices que o conjunto do grafo, se você ordenou menos nós do que deveria, significa que existe um ciclo. E aí significa que essa ordenação não é possível. Que seria o caso de eu ter uma aresta voltando aqui, ó. Porque se essa tarefa depende dessa e essa depende dessa, você nunca vai conseguir achar uma ordem que você consiga, que seja válida, porque elas estão em loop. Então, o algoritmo é basicamente isso. Então, se vocês olharem aqui, ó, essa ordem final, 2, 5, 3 aqui, ela depende na hora que você está criando o código de como a sua fila tá. Mas se, então aqui, para o exercício validar, você precisa ter feito nessa ordem. Mas se isso aqui fosse 5, 2 e 3, também seria válido, porque esses nós aqui da ponta, eles não dependem de ninguém. Então, da mesma forma que se você tivesse montado a fila de uma forma diferente, eu poderia começar a ordenação no 4 e depois no 1 também é válido. Ela não tem uma ordem específica nesse caso. Vai criar essa ordem na hora que a gente criar a fila, que ele vai enfileirar de acordo com o número do nó, então vai ficar certinho. Mas a ideia do exercício é basicamente essa, é você pegar quem? Ana, Oi? uma dúvida. Nesse caso, não poderia só retirar o elemento que já foi da fila? Realmente retirar? Ou Ah, quando a gente vai fazendo um grafo, a gente tem que diminuir tirar só a tá, conexão? entendi. Precisa diminuir um grau, por quê? Supondo que seja esse caso aqui, ó. Eu tenho mais uma tarefa aqui. É a minha tarefa 6. E ela também é regra de precedência da tarefa 3. A tarefa 3. Opa, tá bom, né? Tá. A tarefa 3 só pode ser executada depois que a tarefa 1 e a 6 forem executadas. Então, aqui o grau inicial da tarefa 3 vai ser 2. Daí, se eu processo a tarefa 1, eu removo essa aresta, então eu diminuo 1. Mas eu ainda não posso processar a tarefa 3, porque o novo grau de entrada dela é 1. Ela ainda tem a tarefa 6 para ser processada. Então, independente de quantas tarefas anteriores eu tenha a tarefa 3, eu só vou processar a tarefa 3 quando esse aqui chegar em 0. Entendeu? Entendi. E então, vamos para o código. Que também vocês vão ver que não tem muito demais nele. Opa, não era isso que eu queria. Meu Java não carregou. Não tá deixando eu completar as coisas. Beleza. Eu vou fazer com matriz primeiro, mas eu posso fazer com a lista depois. Inclusive, uma coisa que eu tirei dúvida com o Léo, porque vocês tinham falado em uma das lives, é que o Léo não importa que vocês usem estruturas de dados prontas do Java, desde que não seja para representação do conteúdo que vocês estão estudando agora. Então, se você for fazer um grafo com lista de adjacências, você tem que implementar a lista na mão. Mas para esse exercício, por exemplo, eu vou usar uma fila para auxiliar, e aí, como a fila não faz parte do conteúdo principal, que é grafo, aí você pode pegar a fila do Java, não precisa fazer na mão. Apesar que dá para fazer com vetor também, por exemplo. Mas nesse caso, tudo bem. Então, eu vou fazer com a matriz aqui, depois eu faço com a lista, se vocês quiserem, e aí a lista tem que ser feita do zero, na mão mesmo. Mas com matriz, eu acho mais fácil. Porque, pelo simples fato de que eu tenho preguiça de fazer a lista. Isso aí eu tenho que admitir pra vocês. As entradas são NM, e aí o N é o número de nós, e o M são o número de arestas.
Então, eu vou pegar eles aqui. E o programa para de rodar quando N e M forem zero. Opa. Eu não tô enxergando meu teclado. Então, aqui eu vou declarar o nosso grafo. E aí, o que acontece? Quando eu fui fazer esse exercício sozinha, né, a primeira vez, na verdade, eu tava fazendo eu tava reutilizando aquele método de calcular o grau de entrada, porque a gente precisa saber o grau de entrada de cada vértice. Só que aí eu percebi que tinha uma forma muito mais fácil e rápida de fazer isso, que é já setando os graus de entrada de cada vértice num vetor. Porque aí eu posso acessar em tempo constante depois e é muito mais rápido e muito mais fácil. Então, eu vou fazer aqui de uma vez um vetor com grau de entrada, onde o índice é o nó e o valor é o grau daquele nó. E aí, à medida que eu construir o grafo aqui, eu já adiciono qual que é o grau de entrada. Então, eu vou montar o grafo aqui com as entradas, que são M linhas, que o problema dá. E aí, nessas M linhas, a gente tem as arestas, né? As relações de direção, que é I apontando para J. Então, eu vou montar aqui, no caso, J e K. E aí, o grafo J e K tem uma aresta. E aí, automaticamente, se tem um cara chegando em K, o grau de entrada de K aumenta mais um. Isso aqui já resolve boa parte do código. E aí, beleza, a parte da entrada tá toda montada. E aqui eu já vou chamar o método de ordenação. E eu já vou fazer ele imprimir de uma vez, para facilitar. E vou passar aqui as informações para ele. E aí, agora vem a parte que a gente vai realmente resolver o exercício, que a gente vai ordenar os vértices. E aí, que nem eu falei, a gente precisa adicionar todos os vértices de grau zero numa fila e depois ir limpando essa fila para poder processar eles. Então, eu vou criar aqui uma queue do Java. Que ele... Eu quero uma array list. Ele importou? Ah, aqui é linked list. Viajei. Beleza. Eu tenho uma fila e eu vou armazenar a ordem final para poder imprimir lá no final no array list para ficar mais fácil também. Então, minhas duas estruturas estão declaradas. E aí, eu vou agora colocar... O primeiro passo aqui, ó, do nosso tutorial é o quê? Adicionar todos os graus de entrada igual a zero na fila. Então, é só isso que eu vou fazer aqui primeiro, nesse for. Se grau de entrada do vértice I for igual a zero, eu adiciono na fila. Beleza, agora eu vou para a parte de processamento. E esse processamento vai acontecer o quê? Enquanto essa fila não estiver vazia, lembrando que dentro do método a gente já aumenta ela a partir do momento que os graus vão ficando zero, né? Enquanto a fila não estiver vazia, eu vou processar. E aí eu vou sempre pegar o primeiro elemento da fila. Então, o nosso primeiro elemento aqui é o nosso U. E vou adicionar ele na nossa lista final de ordenação. Ordenado o primeiro vértice, a gente vai olhar agora os vizinhos desse vértice para saber, para poder ir removendo a aresta dele. Então, eu vou ver aqui se ele é um vizinho, no caso de U para I.
Se eu encontrar um vizinho, eu removo a aresta. Então, na verdade, aqui eu posso só. Eu vou remover a aresta, porque aí não corre o risco de eu percorrer ele depois, né? E perder tempo. Ele não vai entrar aqui de novo. Opa, que grafo. E aí, eu vou pegar o grau de entrada desse vizinho, que é o I, e vou remover um nele. Beleza aqui? Nisso que eu removi um, se por um acaso agora o grau novo, depois de eu ter removido um, for zero, eu já posso adicionar ele na fila, porque aí na próxima vez que o loop rodar, ele já vai estar dentro da fila para ser processado. Ana, Oi. por que você tá fazendo igual um? É porque esse negócio é booleano? A minha matriz é No... de 1 e 0. O meu Ah, tá, gráfico, entendi. aqui no. Eu adiciono 1. Se fosse uma matriz de Ok. booleano, aí era só tirar isso aqui, né? Ficaria isso Ah, tá, aqui, que seria true. entendi. E é isso o exercício. Agora é só imprimir a ordem. E acabou. E aí você dá um. Vou dar um for i aqui. Ah, e lembrando que esse algoritmo, ele também tem você pode conferir se isso aqui não é um ciclo, né? Se não é uma ordenação inválida. Mas o problema não menciona que essas ordenações inválidas existiriam. Mas se eu quisesse saber se isso aqui é um ciclo, era só eu ver se o vetor de ordenação é menor do que a quantidade de vértices disponível, que é, no caso, n, passado lá em cima, né? Ou o tamanho do grafo. Que aí significa que eu não ordenei todos os vértices disponíveis. Aí eu retornaria aqui, por exemplo, um falso ou um valor, qualquer coisa aqui para demonstrar que essa solução não é válida. Mas não é o caso do problema. Mas só para vocês saberem, essa seria a verificação do ciclo, porque aí esse while aqui que processa a fila terminaria antes de você conseguir terminar de ordenar todos os vértices, porque como esses estão em ciclo, você nunca vai conseguir ordenar eles. Aqui eu vou dar um sysout. Ordenação. Aqui. Aí, lembrando que uma coisa que vocês não podem esquecer é que aqui os valores são passados como 1 e 2 e o seu grafo vai começar a contar a partir do zero, né? E aqui ele começa a contar a partir do 1. Então, só para ficar certinho aqui, eu gosto de, na hora que eu tô lendo o valor do vértice, eu dou um menos 1, porque para começar contando a partir de zero, e na hora que eu tô imprimindo, eu dou mais 1 de novo, para ficar o valor certinho. Porque vocês têm que tomar cuidado para não dar exceção de tamanho. Porque como o grafo, né, a estrutura o seu vetor começa a partir a matriz começa contando a partir do zero e o problema começa contando a partir do 1, você tem que tratar isso de alguma forma, para ele imprimir certo e ler certo lá os tamanhos também. Então eu prefiro tirar um aqui na leitura e aumentar um na impressão. E aqui não tem quebra de linha. E aí eu coloco uma aqui no final. E é isso o exercício. Alguma dúvida? Querem que eu repita alguma coisa? Querem que eu faça com lista? De boa. Vocês têm alguma outra dúvida relacionada a grafo? Qualquer outra parte da matéria? Vocês entenderam a questão do ciclo? O que que é um ciclo? O que que isso implica aqui no exercício? Ah, você conseguiria fazer de novo aquele método de ver se tem ciclo no grafo? Não sei se daria para fazer com esse exemplo. Dá. Eu posso fazer um método aqui, repassar ele de novo. É porque esse exemplo aqui, ele verifica se tem ciclo meio que na ordenação, né? Ele tenta ordenar e aí no final se ele não tiver conseguido ordenar tudo é porque tem um ciclo. Mas deixa eu abrir aqui o que eu fiz com vocês aquele dia. Hum, esse aqui.
Esse aqui é daquela live que eu fiz. A gente fez os exercícios do Léo e fez mais um monte de método para testar. E aí que tem o exercício e aqui eu verifico se tem ciclo. Aí eu fiz ele nas duas versões. Eu verifico, eu fiz tudo num método, num negócio só, mas talvez ficasse melhor se você separar, né? Mas enfim, eu verifico se tem ciclo tanto num grafo direcionado quanto num grafo não direcionado. Por quê? A gente tem que diferenciar os grafos, porque o que acontece? Se é um grafo direcionado, o, o ciclo pode ser entre dois vértices. Mas se for um grafo não direcionado e eu tenho uma ligação aqui entre dois vértices, isso aqui não é um ciclo. Então, isso aqui não é a mesma coisa que isso daqui, porque aqui eu tenho arcos de ida e de volta, e no caso do não direcionado, eu só tenho uma aresta. Ela não. É natural que ele vá e volte, porque eles estão ligados de forma não direcionada, mas isso por si só não é um ciclo. Para ser um ciclo, precisaria ter ligado pelo menos três vértices. Amanhã eu acho que vocês vão ter isso de novo na aula, mas só para relembrar então, é, a parte do ciclo no vértice direcionado, a gente faz uma pilha para poder, uma pilha de recursão para poder fazer essa busca. É uma busca em profundidade, se eu não me engano. DFS, Deep, acho que é em profundidade. Eu não lembro a tradução. Mas sempre tem o vetor de visitados, né, para saber por onde eu já passei. E aí o método em si, aqui, é... acho que se eu desenhar isso aqui vai ficar mais fácil. A parte do ciclo direcionado, eu tenho uma pilha de recursão quando eu começo no não, eu tô tentando lembrar como que eu expliquei da última vez para não ficar muito diferente do jeito que eu falei. É, Essa pilha de recurso, ela é uma pilha de processamento. Então, na hora que você está dentro do método, que você está verificando ela contém os vértices que você está processando naquele momento. Por quê? O vetor de visitados, eu tenho todos que eu já visitei, independente. Então, se eu já visitei esse nó, eu posso sair do método porque eu já percorri ele e os vizinhos dele e não encontrei nenhum ciclo. Porque o que acontece? No ciclo, num grafo direcionado, eu posso ter a questão de um nó sozinho. Então, esse nó 4 aqui, por exemplo, se eu começar minha busca sempre pela tarefa 6, eu nunca vou chegar na tarefa 4. Então, para eu identificar o ciclo, eu preciso garantir que a minha busca vai começar de todos os vértices para que eu tenha visitado todos os vizinhos daquele vértice específico. Então, eu preciso saber por quem eu já passei, porque eu tenho que recomeçar essa busca por todos eles. Então, se eu sei que eu já passei pelo 4, eu sei que eu já percorri todos os caminhos possíveis, todos os vizinhos do 4 e não encontrei um ciclo. Deixa eu fechar esse aqui. E aí, beleza. Quando você entra no método, a primeira coisa que você marca é o vértice como visitado. E aí você adiciona ele na sua pilha. Por quê? A gente vai percorrer os vizinhos daquele vértice, então, se existe uma aresta vizinha, se existe um vizinho, eu vou chamar minha busca a partir daquele vizinho. Então, eu vou chamar de novo e ele tá na pilha. Então, eu tô montando uma pilha. Então, essa aqui é a minha pilha. Desenhar nesse negócio às vezes é muito difícil. Eu comecei a minha busca pelo vértice, pela tarefa 1 aqui, ó. Adicionei ela na pilha e marquei ela como visitada. Aí o meu loop vai procurar o vizinho dessa tarefa. Então ele vai vir aqui pro 2. Adicionei na pilha. Do 2, ele vai procurar o vizinho do 2. O 2 não tem nenhum vizinho para ser processado. Então eu marco ele como um visitado e aí fora do for, eu estou removendo o vértice da pilha. Então, na hora que ele terminar a execução do método aqui, ó, ele vai chegar aqui e vai cair no false. E vai retornar false, então ele não vai ter encontrado o ciclo. Ele não vai cair nesse if. Porque aí eu vou sair apagando
os vértices que eu já processei da fila. Aí eu vou voltar cá no 1. Só que o 1 tem um outro vizinho, que é o 5. Então eu vou continuar a busca de novo, só que pelo outro braço do 1. Então eu vou continuar pelo 5. Cheguei no 5, eu vou procurar os vizinhos do 5. E aí eu vou ter voltado no 1. Só que o 1 já tá na minha pilha. Então, se eu cheguei aqui e a pilha encontrou o mesmo valor, é porque eu encontrei um ciclo. Ele voltou na pilha que tinha o mesmo valor. Então, aí, ele vai retornar true, e aí eu vou ter encontrado o ciclo. Que no caso é esse if aqui, ó. Quando eu entro no método e já tem o vértice que eu tô na pilha. Se for o caso dele não. Se não tivesse essa aresta aqui, né? Eu continuaria os vizinhos do 5 e não encontraria um na pilha. Então, aí é a mesma coisa se eu tivesse fazendo aqui a começar da busca pela tarefa 6. A tarefa 6 entra na pilha, eu procuro os vizinhos da tarefa 6, tem a tarefa 3. Ela entra na pilha. A tarefa 3 não tem mais vizinhos, então ela eu vou remover tudo isso da pilha e vou começar uma nova pilha. Então, a pilha é sempre o caminho que eu tô tentando montar. Se esse caminho retorna onde eu comecei, eu achei um ciclo. Se esse caminho termina sem ter chegado de volta onde eu comecei, não é um ciclo, eu posso limpar o caminho e tentar um caminho novo. Então, é meio que como se você tivesse jogando pedrinhas por onde você já passou e tentando voltar onde você começou. Então, eu vou começar essa busca até eu vou sempre fazer isso até eu encontrar um ciclo. A partir do momento que eu encontro um, o método já para. Mas se eu, por exemplo, começasse a busca pelo 6, 3, ele ia percorrer os caminhos, não encontrar, e na hora que ele chegasse no 1, ele ia percorrer os caminhos do 1, ele ia vir aqui, 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 e já ia encontrar um ciclo aqui. Então, assim, ele para no primeiro ciclo. Então, ele poderia ter começado do 1 e ido pro vizinho 5 e retornado no 1, ou começado do 1 e ido pro vizinho 2, pro 5 e depois voltado no 1. Aí ele encontra o mesmo nó na pilha, ele identificou um ciclo. Até aqui, beleza? Ou parte do ciclo direcionado? Sim. E aí, quando o grafo é não direcionado, existe uma diferença. Por que estranho? Só fingiu que apagou. Oxe, então tá bom. Tá bom, né? Ele não quer apagar, então fica assim, sim, então. Se for um ciclo direcionado, tem um que eu falei de quê? Um vértice que tá. Dois vértices ligados por uma aresta não formam um ciclo. Porque isso aqui não é um ciclo, são só dois vértices ligados. Porque como no direcionado essa relação de ida e volta é implícita, você sabe que se você vai e você volta, isso aqui não configura um ciclo. Então eu preciso saber, na hora que eu estou verificando, se não é esse o caso. E aí a diferença do método é, aqui eu não tenho uma pilha de recursão. O que acontece? Eu vou processar o vértice, né? Vou marcar o vértice que eu tô como true. O loop aqui chama todos os vértices. E aqui no direcionado, não direcionado, perdão, eu vou visitar os vizinhos. E aí eu vou marcar de onde eu estou vindo. Aqui entra a lógica do quem é o meu pai. Então, eu vou começar a busca, por exemplo, nessa tarefa 4. E aí eu vou percorrer os vizinhos da tarefa 4. Então, finge que isso aqui é uma aresta. Eu vou começar pela 4, e aí eu vou percorrer o 5, eu vou percorrer a 1, e aí vamos supor que isso aqui tá assim. E aí, na hora que eu estiver percorrendo os vizinhos da 1, eu vou voltar nessa tarefa 4. Aí você pensa, opa, encontrei um ciclo. Beleza, nesse caso aqui, eu encontrei um ciclo. Só que essa informação de onde eu vim é importante porque aqui eu tô começando a busca pelo 4, e eu sei que para chegar no 5 eu vim do 4. Para chegar no 1, eu sei que eu vim do 5. E aí, quando eu chego no 4 de novo e vejo que ele já é um vértice visitado, eu vejo
Eu cheguei do 4 vindo de. Eu cheguei no 4 vindo de quem? Ah, eu tô vindo do 5. Então, o cara que eu cheguei e o cara de onde eu vim não são a mesma pessoa. Por quê? Se eu começo a busca do. Se isso aqui não existisse, ó, se o meu. Agora eu quis apagar. Eu comecei a busca do 4. E aí, como é um grafo não direcionado, na hora que eu for visitar os vizinhos do 5, quem que é vizinho do 5? O próprio 4. Então, eu vou fazer 4 e vou voltar no 5, porque o 4 é vizinho do 5 também. Só que eu tenho a informação de que eu cheguei no 5 vindo do 4. Então, a pessoa para quem eu tô indo é a mesma pessoa de quem eu saí. E isso não configura ciclos, eu tô voltando de onde eu parti. Então é importante ter essa informação para você não cair no caso de que são só arestas ligadas, justamente porque o grafo não direcionado ele vai e volta. E aí aqui eu faço isso aqui, ó. Quando eu começo o primeiro vértice, eu coloco o pai como -1, porque eu considero que eu não saí de ninguém para chegar nele, né? E aí eu vejo, estou no vizinho do vértice atual. Eu já visitei esse vizinho? Se eu não visitei, eu chamo o método de novo nesse vizinho. Se eu já passei por esse vizinho antes, eu preciso saber se ele é só o cara de quem eu tô vindo ou se ele tá fechando o meu ciclo. Se ele for diferente do pai, lembrando que o pai aqui, quando você passa, ó, você sempre passa o vértice anterior de quem você veio, que é o V. Então, para o método, eu recebo o vértice atual, que é o vizinho, o vetor de visitados e o pai, que é de onde eu tô vindo. E aí aqui eu confiro, esse cara que eu tô agora, o vértice, ele é diferente do cara que eu vim? Se for, aí é um ciclo. Se não for, eu tô só retornando. E é essa a lógica para encontrar o ciclo na última Mas estágio. aí, nesse caso, o pai dele, por exemplo, naquele exemplo do 5 e do 4, o pai dele não seria o 4, que é do mesmo jeito que ele tá vindo? Que o 4 tá indo pro 5, aí o pai do 5 seria o 4. Isso. É Mas aí porque ele seria o pai. eu não entendi essa pergunta. Porque aí teria o 4 vai pro 5. Uhum, Nesse caso, o 4 é pai do 5. uhum. Isso já não configuraria um ciclo? Não, então, no grafo não direcionado, essa relação aqui, ó, de dois vértices não é um ciclo. Porque no grafo direcionado, para você ir e voltar, tem que ter duas setas, uma indo e uma voltando. E aí você tá tendo um ciclo. Mas no caso do não direcionado, você tem uma aresta, que ela por si só já indica ida e volta. Só que são só dois nós conectados, isso não é um ciclo. Então, eu saber que eu tô voltando pro meu pai é a mesma ligação que eu já passei antes. Eu tô voltando na mesma aresta. Não são arcos aqui, porque são aqui no direcionado são duas setinhas diferentes. Aqui não, aqui é uma aresta só, tá vendo? Eu tô passando por onde eu já passei antes. É como se eu estivesse percorrendo esse caminho aqui, ó, voltando e indo, mas ainda é o mesmo caminho, não são caminhos diferentes. Então por exemplo, se eu tenho uma estrada entre Manhuaçu e Realeza, e é uma estrada só, eu consigo ir e voltar, mas é a mesma estrada. Agora, se eu tiver uma estrada que só vai, mas que por um acaso não tem como voltar, aí você tem um arco. Se eu tenho estradas diferentes, uma que só vai e uma que só volta, isso é um ciclo. Eu consigo ficar rodando em loop nas duas cidades, entendeu? A diferença do direcionado para o não direcionado é que esses dois vértices aqui não são um ciclo. Agora, se ele fosse um grafo direcionado, eu poderia, se eu tivesse só uma setinha indo, isso aqui também não é um ciclo. Mas se eu tenho uma setinha indo e voltando, isso é um ciclo. Até pelo exemplo das tarefas. Se eu tenho uma tarefa que depende da outra, elas estão em loop. Eu não consigo fazer uma antes da outra, porque para eu fazer, uma depende da outra. Então você nunca vai conseguir executar. Então, se você tem que usar, pensa nos problemas reais. Então, tipo assim, tarefas que dependem uma da outra, você precisa de um grafo direcionado para você criar essa relação de dependência, para ver quem vai antes, quem vai primeiro e quem vai depois. Você não conseguiria representar o problema desse exercício com um grafo não direcionado, porque só essa aresta não te dá informação de quem está dependendo de quem. Porque a tarefa 2 depende da um, mas a um não precisa depender da 2. Senão seria um ciclo. Entendeu? Entendi. Então lá no código você está verificando se
Eu voltei, mas eu voltei para outra aresta sem ser meu pai, no caso. Isso, exatamente. Entendi. Obrigada. Aí, assim, se o código do Léo amanhã for diferente do que eu fiz, a lógica é a mesma, mas assim, alguma coisa no código for diferente, provavelmente vai ser algum detalhe. Mas a lógica é essa, que eu acho que é mais importante vocês entenderem mais a lógica hoje do que gravarem o código, e como é a matéria de amanhã, ele vai explicar isso. Então, assim, grava bem essa ideia de que é diferença do grafo direcionado para não direcionado e o que que é um ciclo. Porque aí, quando for amanhã e ele passar o exercício com código, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Alguém tem mais alguma dúvida? Véi, volta lá no código, fazendo um favor. Na verdade, do código que você fez Do do exercício? exercício. Aham. Aqui. Calma aí que eu tô no celular, tá ruim. Peraí. Não era nem pra você estar em live na situação que você tá. Eu tava querendo só ver um negócio. Ah, tá, porque você fez uma fila dos processos, né? É. Ah, tá. Você fez como? Véi, eu acabei de colocar no Invertexto aí. Coloca aí, entra no Invertexto aí, pra você ver. É MNUCQ. Sim? Oh, meu Deus. Aí. Aqui. Véi, eu simplesmente só criei um vetor que calcula os graus de cada um da matriz e depois eu zero quando eu tiro. Deixa eu ver. Tá, aqui você só tá lendo. Aí aqui, quantidade é igual ao número. Esse número que você passa aqui é o número de. Não, tá, calma, peraí. Número 1, número 2. Se o número 1 for zero e o 2 for zero, eu paro. Se não. Ah, tá. Aqui, ó. Aí você fez o tratamento do menos um direto no coisa aqui, né? Você deu menos Aham. um no coisa. Mas esse. Você testou o exercício no Line Judge? No quê? Não, não. Mas o Léo aceitou. Ah, não, aqui você fez o tamanho da matriz, agora que eu achei. Que jeito estranho de fazer. Não tinha visto aqui, não. Um e dois, tá. Aí que separa e você cria o grafo. Aí você tem um método que calcula o grau de entrada. Ahn, grau de entrada aí. Ah, esse vetor seu tá aqui fora, tá. Tá, você fez o vetor aqui. E aí, esse seu método saída. Ah, você tem o tratamento do Impossible aqui, ó. Ele Esqueci tinha de. pedido na aula, tipo assim, não estava escrito no problema, mas ele pediu pra colocar impossible quando não Ah, desse, né? ele não me falou isso, não. Quantidade foi igual ao número. Quantidade, quer dizer, quantidade recebe número. Aí você vê se o grau de entrada é zero. Se o grau de entrada for zero, você seta como menos um e zero a sua saída. Ah, calma aí que eu tô tentando entender aqui que eu me perdi. Seu número recebe saída em zero. Você sempre chama com zero. Se o número for diferente de Eu menos um. mando, eu mando com zero, é porque, tipo assim, a primeira posição do vetor, né? Aí ele entra no saída na primeira posição, que é o zero. Aham, Aí, nesse fora aí, se o índice do vetor que eu tô agora for igual a zero, que então ele não tem nenhum grau de entrada, né? aham. Eu seto como menos um e zero todas as saídas dele. Tipo assim, eu pego a linha dele e zero tudo, entendeu? Ah, Aí eu chamo calcular grau de entrada depois, tá vendo? Que eu chamo o método de novo. aham. Aí a quantidade ele soma. Aí ele não cai nesse if.
Ele pega o grau de entrada, muda tudo do vetor e vai pro próximo zero, entendeu? Você tá percorrendo, então. Calma aí. Você percorre todos os. Ah, que você fez com. Tá, calma. Eu ainda me perdi aqui no que você fez. Inclusive, eu colei o trem, foi tudo errado. Eu tinha criado um negócio ali. Hum, Você sempre começa do zero. E você faz isso aqui, a quantidade de nós existentes na matriz. E aí, o seu saída, sua quantidade começa em zero. É porque, tipo assim, ó, Ana, igual lá no exemplo, o um e o 4 ele tem grau zero de entrada, certo? Aham, Ele vai, tipo assim, nesse fora aí de dentro, ele vai chamar o 1, vai colocar ele como -1, vai chamar o zero a saída, que vai zerar todas as saídas do vetor, na matriz, no caso, a linha do zero, né? Que vai zerar tudo. Aí ele aham, vai chamar de novo o for, aí vai chegar no 4 lá, porque os outros não vão entrar, né? Porque o aham, 4 agora que também tem grau de entrada zero. aham. Aí eu chamo também o zerar as saídas dele. Aí depois disso, acabou o for, ele olha, se a quantidade for zero, aí eu aumento a quantidade, mudo o grau de entrada de todo mundo e depois retorno a saída. Aí, tipo assim, se o. Agora a quantidade é um, né? Ele vai Aham. percorrer o vetor de novo. Se tiver mais algum com zero, ele vai fazer o mesmo processo. Ah, Só que entendi. aí, se não tiver mais nenhum, tipo assim, mesmo eu mudando o grau de entrada, se não tiver mais nenhum, ele retorna -1, e -1 lá em cima é o impossível, porque não tinha mais nenhum com grau zero. Então ia retornar a loop, né? Uhum. Eu entendi o que que você fez. É muito loop, mas eu entendi. Vocês entenderam a lógica do Pedro? É uma das formas de se fazer. Eu acho que é a mais complicada, mas é uma das formas. Eu não, olhando assim, eu não encontrei nada que pudesse dar errado, não. Mas é de fato uma forma difícil. Mas a lógica é a mesma, de olhar o grau zero e se zerar as saídas seus também segue a mesma lógica também. Entendi. Alguém tem alguma dúvida nessa parte aqui? Ou tá de boa? Vocês estão de boa com conteúdo pra prova? A prova é grafos, né? Se pá que é. E é Mas eu semana acho que que tá de vem. boa, velho. Tá 100%. Vocês estão de boa de usar, tipo assim, estruturas auxiliares se precisar? Porque no exercício, na hora que eu fui resolver, eu fiz com uma fila. Mas você poderia, tipo assim, criar um vetor de inteiro e usar ele como se fosse uma fila. É um pouco mais chato, porque eu acho mais fácil usar o que tá pronto no Java, mas às vezes você não lembra disso lá na hora. Apesar de que, assim, no geral, nos exercícios eu acho que não vai precisar usar muito mais do que fila, não. Nunca, não lembro de ter usado deck, de ter usado nada, de ter usado mapa, sete já, na verdade. Mas, tipo assim, tá de boa essa parte também. Véi, essa implementação minha aí, eu nem precisei de fazer aquela verificação, porque lá você ordena, né? No seu. Porque o meu sempre, eu tô olhando o vetor começando na primeira posição. Aí se a primeira posição tiver zero, ele sempre vai imprimir em ordem, Botafé. Eu nem precisei de usar, tipo, auxiliar Aham, de ordenação, Botafé. aham. Sempre vai estar o vetor vai estar na posição. Aí não precisa de fazer aquele if de verificação, tipo, esse daqui é grau zero de entrada, esse outro é grau zero, qual que é o menor dos dois, para imprimir primeiro. Uhum. Na verdade, aqui na ordem, ele imprime o que tá na fila, né? O que aparece na fila primeiro.
Então, tipo, ele acaba imprimindo na ordem porque esse fora aqui vai do vizinho zero ao vizinho. Vai, tipo, percorrer todos os vizinhos em ordem. E aí ele vai entrar na fila em ordem, né? Crescente. Então, tipo assim, é que nem eu falei no começo, pra esse exercício aqui, que é exercício de verificação, você fazer dessa forma vai passar aqui, porque ele vai adicionar, ele vai percorrer os vértices nessa ordem bonitinho. Então, ele vai começar do um e aí ele vai percorrendo os vizinhos. Aqui, no caso, ele percorreu 3 no final, né? Por causa da ordem que montou. Mas dizer que isso aqui é a única ordem possível não é verdade, porque se eu colocasse esse 5 antes desse 2 aqui, também estaria ordenado seguindo a regra da precedência. O importante é uma tarefa que tem um independente dela, precisa ser executada antes do dependente. Essa é a única regra para ordenar. Inclusive, gente, meu TCC é basicamente isso. Mas é, não existe uma ordem estritamente correta, né? Depende do que o problema tá te pedindo. Se ele tá te pedindo para fazer depois imprimir em ordem crescente, se ele tá te pedindo só para imprimir a ordem que valha as tarefas, né? E é isso. Mas esse negócio eu e o Léo tinha até falado que a saída podia ser um, dois, três, quatro, cinco, assim, na ordem. Porque se quando você tira o um, o 2 e o 3 ele já fica sem nenhum grau de entrada. Aí, tipo assim, dava pra imprimir em ordem também Dava. esse problema. Meu TCC é isso, gente. Resumir aí meu TCC. Deus me livre. Mas amanhã o Léo vai passar ciclo e isomorfismo. E eu já introduzi só a parte do ciclo. Vou deixar o isomorfismo para ele passar. E aí no exercício, eu vou procurar algum exercício no Bcloud, no LeetCode que seja, que eu acho que pode ser parecido com o próximo exercício ao vivo. E aí amanhã na live eu tiro dúvida, reviso o conceito e a gente resolve um exercício na hora. Que aí talvez eu acho que isso vai ser bom para o exercício ao vivo. De acordo com o Léo, o exercício ao vivo de quinta-feira é o mais fácil que ele já passou na vida dele. As palavras dele. Mas como vocês têm prova semana que vem, provavelmente vai ser um exercício mais simples mesmo. Até para vocês conseguirem ter tempo de estudar para a prova. Porque vocês precisam absorver essa matéria. Como a matéria também é só ciclo isomorfismo amanhã, até onde eu sei, só um pedaço do ciclo que ficou faltando ele passar de matéria. Então não é um tópico novo. É algo dentro de ciclo ainda. Que aí com a prova de semana que vem vocês encerram o conteúdo de ciclo e depois vai pro conteúdo de as outras partes legais, que são mais legais. Só avisando que semana que vem é semana de prova. Vocês podem marcar monitoria qualquer horário, né? Dentro do que a gente combinar lá no formulário. Pode marcar no dia anterior da prova, mas eu não recomendo. Tenta marcar. Acho que a prova vai ser na quarta ou na quinta prova. Alguém sabe? O Léo tinha me falado, só que eu esqueci. Mas tentem não marcar pro dia anterior da prova se for marcar. Porque às vezes você acha que tem só 2 dúvidas e descobre que tem 5. Então é bom marcar um pouco antes. E é isso. Mas se tiverem mais alguma dúvida, eu respondo. Se não tiverem, acho que a gente pode encerrar por aqui. O código de hoje já tá no GitHub. Vocês podem rodar lá, testar no Spod. E eu fiz o código com a lista de adjacências também, tá? Tá aqui, aqui, ó. Essa aqui que eu fiz com a lista no zero. Eu implementei a lista e fiz o. Mas é a mesma coisa. É só o jeito que você acessa que é diferente, né? Que aqui você tem que ir percorrendo naquela lógica do cabeça, no atual ponto próximo, pra você achar os vizinhos. Mas é a mesma coisa. É isso, galera. Fechou. Até então. Ô, Ana, aqui, Diga. eu posso marcar lá no formulário já, tipo assim, pra ver se você faz um atendimento pra mim da matéria que eu for passar amanhã? Pode. Fechou, então. Amanhã eu acho que. Amanhã eu tenho atendimento com a Carol e tem live coding à noite. Então amanhã de tarde eu acho que não tem horário. Ah, não, Mas relaxa, eu devo aí receber depois. alta amanhã de tarde. Não, Mas beleza. seria tipo depois de manhã, sei lá. Pode. Quinta e Fechou, então. sexta dá pra marcar ainda e semana que vem também dá. Demorou, valeu. Valeu, gente. Boa noite.
Valeu, boa Até noite. amanhã. Boa noite. Boa noite.